dias lá, né? E a história é sensacional, né? Fora Eu a fiz um poluição, episódio no meu canal, o outro canal que eu tenho, Desvendando Original, tá no Spotify lá, Com se você certeza. procurar Daniel Lopes Podcast, tem lá. Só sobre esse detalhe do Indiana Jones, né? Da Indiana Jones Em Busca da Arca Perdida, né? Moisés sobe a montanha, mas Deus fala Por pra que ele que... não vir, Isso não aqui ir. o que eu tava falando até, isso que você tá falando, Marcel. É diferente, porque você vai chegando... Aquilo que eu tava explicando da... Se você pegar qualquer cientista, ele vai saber. Acho que alguém aí nesses vídeos, eu vi um corte separado, tomara que passe aí. Quando o átomo tá girando, tem um elétron aqui na camada de valência, na 7ª camada, mais longe. Ela tá 7 km do núcleo. Se o núcleo fosse um limão, ela seria a cabeça de um alfinete, 7 km de distância. Quando o elétron pula dessa camada aqui pra camada central, o que acontece? Quando ela vai pra dentro, ela desprende energia, que é o que a gente chama de fóton, que são as cores que a gente vê, dependendo do ritmo desse fóton, da energia dispersada, é uma cor, um tom. Então quando você vê o átomo girando lá, tá as camadas, 7 camadas, e o centro. Quando o elétron solta energia, por quê? Porque ele tá muito rápido aqui, ó, muito rápido. Quando ele vier pro centro, ele não precisa girar mais tão rápido, correto? Que aqui tem muita massa para girar ao mesmo tempo que o centro, que tem pouca massa. Então se o elétron, quando ele vem pro centro, ele precisa de menos energia, porque ele vai estar mais devagar. Aí ele solta em fóton, que é o que a gente vê como cor. Por isso, cada camada, conforme pula, dependendo da velocidade, da energia que mandou, você vê como um tom. Por isso as camadas estão diretamente ligadas com as cores, né? Cientificamente. Nenhum cientista vai te negar isso. E ao mesmo tempo vai concluir isso que eu tô falando, da energia para ir muito rápido no círculo, na massa, na circunferência longa, e quando vai pro centro, que é mais lento, a velocidade angular diminui, solta energia, desprende, que não precisa mais. E é o que você vê como fóton, que é o que você chama de cor. Então quem é o louco que vai negar o que a gente fala? Desculpa, não dá. Ir até o topo, porque Deus precisava de um tempo. Ele falou, não vem ainda, senão você vai morrer. O que eu concluí, cara? Que Deus, Exato, Lucas, o que exato. você tá vendo ali na história da Bíblia, né? A galera tá vendo Moisés subindo o monte, de repente desce uma parada no monte, o monte treme, terremoto e... É que na verdade com mais tempo, né? É um lugar aqui no Equador. Se você pega ali por causa da velocidade que a gente tá, por mais que lá no que você possa parecer mais longe, mas a velocidade do Equador, a energia que tem aqui, né? Quando você manda, quando você emite, é diferente do negócio congelando, do negócio parando, do negócio travando, que vai ter que percorrer toda a margem até chegar no pneu onde a gente já tá. Relativamente falando, né? Você gasta menos energia na base de Alcântara por isso. Começa a pegar fogo em cima do monte. E fica fumegando raios e tal. O que eu imaginei? Falei, meu irmão, Deus desceu lá da dimensão superior dele e ele veio descendo descalibrando, entendeu? Sim. Liberando energia. Igual um elétron Então descendo a percepção é contrária. Mesmo que ele vai no Brasil, pode parecer que o céu é mais alto, porque tem mais estrela, tem mais coisa, tem mais densidade. Ao redor aqui, ó. Aqui, ó. O que o coisa tá falando aí. No Canadá e na Argentina parece que o céu é mais baixo. Por quê? Ó, aqui você tá ou aqui na ponta ou aqui na ponta, ó. Agora nas margens você tem uma espessura. Você tem uma espessura gigantesca aqui, ó, né? Você tem uma densidade gigantesca. Agora, aí pode dar essa perspectiva pra você, né? Você indo lá no topo da Taurus, tá tudo girando ali, você vai ver a estrela polar, você vai ver tudo que é estrela ali, talvez por referência te dê essa impressão, né? E aí você indo na margem ali, você vai descendo, vai acumulando tanto, você vai estar indo em alguma referência, né? Se você for pro Brasil, por mais que você tá indo pra Taurus, pra margem da Taurus, né? Você vai estar indo pro ponto específico em relação à África, por exemplo, né? Então aí que você vai traçar uma linha, que é o que a gente chama de Equador. Então não é que daqui a gente vê tais estrelas, é por conta disso que a gente chama aqui de Equador. Você já tá fazendo essa comparação. Isso não muda nada pra Terra plana ou pra terra redonda. Não sei por que eles usam isso de argumento. Se você esticar um lençol em cima, tanto do jeito pizza que um pensa, que é errado,
quanto o outro, do jeito redondo que o outro pensa. Eles sabem que é a luz em curva, que tá tudo ao redor. Então você tem um lençol ao redor. Conforme você vai percorrendo esse lençol, você vai se posicionando em referência ao próprio movimento de uma estrela para outra. Pô, é assim que os barcos faziam. Pô, eu saí aqui perto dessa, então eu tô indo para lá. Então você tá usando as referências das estrelas e dando referência para elas. Porque são os primeiros momentos que você fez. É o momento eterno da consciência, vai continuar lá. Então, pô, tá, eu tô ali. Aquele é o céu que eu conheço. Conforme eu me movo, o céu se move em relação a mim, porque eu tô me movendo. Aí o cara vai traçando um mapa, né? É referência. Agora, se o cara vai lá pro outro lado, como ele foi lá pro outro lado? Porque ele tá comparando com aqui, de onde ele veio. Agora, se ele nasceu lá, ele não foi lá pro outro lado, ele não tá lá do outro lado, você que tá. É isso que me deixa louco. Tipo, a galera binariza muito, esquece a perspectiva. Sendo que tudo é a perspectiva, né? Tudo é essa perspectiva. E é lógico que no Equador você vai ter mais energia, por isso que é mais quente, por isso que é mais caótico, inclusive. Tanto no sentido sensual, sentido violento, a intensidade, né? E porque a gente reúne tudo aquilo que vem das polaridades, né? Então daqui você vai mandar a base de Alcântara, os caras gastam menos energia, eles sabem que eles gastam menos energia. Então por mais que a distorção, porque tem mais luz vindo pro mesmo ponto de vista, ó que o tanto de massa, o tanto de raio que tem que vir do pneu pro meu olho. Então você vai ter essa distorção, que pode gerar essa impressão, a diferença do céu, o tamanho do céu. Porque é muita coisa se comprimindo até você. Mas em comparação, mas em perspectiva também, você tá muito mais rápido. Pra acumular tudo isso, pra ter tanto raio no pneu da sua bicicleta ali, na roda da sua bicicleta. Olha quanto raio que tá unindo as margens ao mesmo centro. Quando você vai no centro, tá tudo um do lado do outro. Mas quando você vai no pneu, tá bem longe. Mesmo número de raio. Então cada movimentozinho que o raio faz aqui na catraca, que tá pertinho, lá no pneu, olha o tanto que moveu de pneu. Multiplicou o espaço. Estão entendendo o que eu quero dizer? Precisa de um pouquinho de raciocínio. Você pega aqui, ó. Né? Tá aqui a roda. Você tem as catracas ali. Você tem a catraca aqui, o pneu aqui. Aí você tem os raios da bicicleta, né? Aqui tá juntinho, ó. Aqui tá juntinho, ó. Então eu mexo um pouquinho. Aqui tá separado, a mesma reta. Ó como eu multipliquei o movimento. Multipliquei o movimento. Quando eu ponho o câmbio aqui e pedalo, vai ficar duro. Mas por quê? Porque um pedacinho que eu ando, ó. Ó o tanto que andou aqui, ó. Ó o tanto de pneu que andou aqui. Quando a catraca andou só um pouquinho. O que tava lado a lado aqui, ó. Moveu quase nada. Tava junto já. Aqui tava longe. Aqui moveu a mesma coisa, ó. Então moveu pra caramba. Em perspectiva. Então teve que ir muito mais rápido. Fum. Aqui teve que mexer muito mais rápido. Fum. Porque é muito mais espaço. Enquanto aqui, ó, moveu quase nada. Congela. E aqui tá quente. Né? Estão entendendo a brisa? Aí o cara fala, nossa, maconheiro total. É, o que eu achei aqui. Então você tem essa distorção que o pi, na verdade, resolve isso. É a tentativa de resolver isso. Na verdade, explica, né? Porque é infinito. Então não dá um resultado. Não dá a resposta, né? Verdadeira. Então, as pernas também fazem isso. Agora inverte o que a roda faz. Pega a catraca da bicicleta e suas pernas, ó. Então, peru, xereca tá aqui. Pé aqui, pé aqui. Mexe um pouquinho a virilha. Só mexer um pouquinho na virilha. Ó suas pernas aqui multiplicando, ó. Com o pi. Mexi só um pouquinho a virilha. Ó minha perna o tanto que andou. Vai andando. Multiplicando com o pi. Tudo é isso, cara. Na roda, nas pernas. Então a roda é como se fosse várias dessas pernas fazendo a mesma coisa, certo? A catraca tá assim, ó. A roda é isso, ó. Quando você anda, você não faz isso, ó. A roda não são várias dessas? Na catraca? Então é como se estivesse andando,
multiplicando o espaço um atrás do outro, assim, ó, vários passos. Uma perna atrás da outra, né? Tá entendendo? O cara vai chegar agora na live e vai falar, nossa, tem que ser. Mas, porra, pura matemática, cara. Tô falando ciência, caramba. É isso, né? É isso. Baseado em fatos reais. É isso mesmo. Quero ver o cara falar que isso foi baseado em nada. Né, na eletrosfera, nas esferas inferiores, liberando energia. E eu acho que ele falou pra Moisés assim, cara, não chega perto que eu tô descalibrando antes, senão tu vai morrer. Então acho que Deus foi descalibrando, até que deu pra chegar perto. Numa forma semelhante a um homem, né? Uma forma humana, como se fosse o próprio Cristo já no Antigo Testamento, já que Cristo falou que conheceu Abraão, que viveu 2000 anos antes dele, né? Aí os caras falam, pô, você não tem nem 50 anos e conheceu Abraão? Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Inclusive tem uma passagem na Bíblia misteriosíssima e fala que Cristo é aquele que morreu por nós antes da fundação do mundo. Você fala, pô, não tinha nem cruz aí, madeira pra fazer cruz, como é que ele morreu, né? Acho que no mundo espiritual isso já estava feito, né? O tempo é meio relativo. Então Moisés chega lá em cima e Deus escreve os 10 mandamentos e entrega pra ele. Aí ele desce, quando ele desce a galera já tá adorando o bezerro de ouro, ele fica irritado, quebra as pedras, fala, pô, isso é absurdo isso. E aí ele teve que subir de novo pra pegar outras pedras, né? Que aí é a segunda lei, que em grego é Deuteronômio, né? Seriam iguais as leis? Eu acho que são iguais, né? Deus falou, tá bom, vou fazer uma segunda via pra você aqui. Tá. Vou emitir uma segunda... É que não poupa tempo. Emitir uma segunda via que eu perdi meu RG aqui, né? Aí emitiu a segunda via. Só que nesses 40 dias que Moisés fica lá, Deus deu várias orientações como criar um sistema de comunicação entre eles. E esse sistema é altamente complexo em termos de medidas, proporções, tecidos, cores, que é o famoso tabernáculo. Sim. Né? Tabernáculo é uma estrutura móvel que eles foram, aí a Arca da Aliança, né? Eles foram levando no deserto. E essa estrutura móvel, ela tinha partes, né? Você tinha uma cerca maior chamada de átrio, que criava o átrio. Dentro do átrio, que é um espaço aberto, tinha ali um altar de sacrifício, onde o sacerdote, no caso Moisés, teria que fazer o sacrifício junto com Arão, sacrificava o animal. Uma parte do sangue desse animal ele tinha que aspergir em cima da arca, da tampa da arca, para poder ter o perdão dos pecados das pessoas. E aí ele fazia o sacrifício em cima desse altar, depois ele tomava um banho, se limpava, trocava de roupa, botava uma roupa toda específica, cheia de detalhes. Tinha 12 pedras preciosas no peito, nessa roupa, no peitoril. Tinha uma roupa de linho fino chamada éfode, tinha um turbante chamado mitra, tinha uma barra de ouro que tinha na testa escrito Kodesh Yehovah em hebraico, separado para Deus. Então uma roupa toda detalhada, ele tinha que ter a barba grande, não podia cortar o cabelo, cheio de detalhes. E aí ele entrava numa casinha, e essa casinha tinha duas partes. Tinha um véu de um tecido muito grosso, muito pesado, que separava um lugar chamado Lugar Santo e um lugar chamado Santo dos Santos. Nessa primeira parte dessa casinha, que não tinha janela, você falou de janela, né? Melhor maneira de atravessar uma parede é uma janela. Não tinha janela, era sem a luminária que tinha lá dentro, era breu total, porque era totalmente com tecido grosso que não entrava luz nenhuma. Dentro dessa primeira parte tinha a menorá, que é o candelabro, que é aquele candelabro com 7 pontas, né? Fáceis, né? 7 hastes, né? 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio, e que representava a luz de Deus no mundo, em meio à escuridão. Tinha a mesa de pães, que representava Deus entregando alimento para as pessoas, e tinha um incensário, que representava as orações das pessoas subindo. E pra completar isso que eu tô falando também, né, você vê, isso que eu tô falando, olha como tá ligado também, né, na questão aqui, vindo mais pro lado quântico, espiritual aqui da coisa. Tô falando, ó, a gente falou da roda, né, da bicicleta, pneu, catraca, raios, né? Vai ter vários raios assim, igual uma pizza. E é isso que faz andar. Vai invertendo os passos, né? Igual andar, ó. Virilha. Você vai multiplicando pela reta, você multiplica o círculo, certo? O círculo pequeno aqui. Com a reta, você multiplica o círculo grande aqui. Cada micro movimento aqui vai gerar um puta movimento ali, ó. Multiplicou com a mesma energia. Claro que é alavancagem. Por isso que a alavanca multiplica também. Você pega uma alavanca, você multiplica a força, né? Fica mais leve, né? O contrário também, você chega perto, fica mais pesado. Né? Então você vê toda a matemática batendo aí. E os chakras alinhados também, né?
quando você pega o chakra vermelho, a base do corpo, certo? Você vai pra onde? Você vai pro básico, que vai estar aqui a sua parte sexual, e os pés, né? Então, aí por isso que você vai ficar no movimento, na posição de lótus. O pé vai cruzar e vai se conectar aqui quando você cruza as pernas. Por isso que você cruza as pernas, quando você vai meditar. Você vai conectar a base do seu corpo, que tá nos pés e na parte sexual. Então quando você cruza as pernas, você faz ali, você fecha aquele circuito da base, do chão, do momento 1, do chakra inicial, do vermelho. E tudo que você faz na vida, você se move aqui, né? Tudo que você faz é pelo sexo. Você veio daqui e vai pra aí. Tudo é o vermelho. Tudo que você fizer, mesmo o laranja, o amarelo, o verde, o azul. Tudo que você fizer foi porque você nasceu, veio do sexo. E porque você tá caminhando pra aquela necessidade. Que na infância é pai e mãe. E depois você vai suprindo com o parceiro. Correto? Exato. E fecha esse triângulo. Esse triângulo se move e gera todo o resto. E aí, são as duas partes ocultas. As únicas partes ocultas, de fato. A parte inicial, a parte primeira. Todo o resto gira ao redor. Certo? Você põe o peru aqui, a cueca, a calça. Todo o resto do corpo ao redor do peru. E da bunda, da parte sexual aqui, da parte oculta. Né? E é justamente onde a gente quer ir. Que é o vazio. Você quer ir, claro. Vai te dar um desespero se for alguém que não bate a vibe. E vai te dar atração em alguém que você quer. Tanto pelo cheiro, quanto pelo toque. Quanto pelo gosto, você morder. Ou lamber. Então você vai querer ir ali. A mesma coisa o pé. É a única parte que tá oculta. Ela tá oculta. As partes ocultas de fato, né? As últimas partes que você quer mostrar pra quem você não confia. Você não confia, você não quer mostrar o pé. O teor do seu pé. Ou mesmo que seja, né? Você não vai tirar o sapato na casa de alguém que você não confia, não conhece, ou que você não sabe se vai ter que correr, vai ter que fugir, por 1000 motivos, né? Mesmo o tom, ou o cheiro que pudesse ser, vai ser agradável a um, desagradável ao outro. O tom, você não vai conectar o seu tom a quem você não confia, né? Então essas partes valem para isso tudo tá conectado nesse triângulo, nesse ponto vermelho do chakra vermelho, né? E tanto que é aí que gera o estímulo sexual, inclusive, na maior parte, né? Os pés e e as partes ocultas ali do sexo, né? E é claro que também o oposto acontece no triângulo de cima, que aí vai envolver os peitos, vai envolver o ombro, essa parte aqui. Mas a gente tá falando da polaridade que fica oculta, né? A parte de cima já é mais fácil de se mostrar, inclusive o peito, tanto do homem quanto da mulher, cada um no seu nível de tensão, né? O cara fala, porque a mulher pode mostrar, não pode mostrar teta, o homem pode. Porque a criança não nasce mamando na teta do homem. A gente gira em torno da teta da mulher. A gente quer aquilo, a gente quer mamar mais. Então você fica dando as tetas na nossa cara, a gente tem saudade. Mas não na nossa mãe, porque aí dá o asco ali, porque você nasceu ali, né? Já é feito pra isso. Tanto na lógica, quanto porque você tem um respeito, um amor e um costume, né? Você vai vendo coisas ali íntimas que você tem que evitar, né? Com um parceiro, né? Então, justamente a fuga do pai e da mãe nos leva ao próximo, ao oposto. Que o pai e a mãe é aquilo que chegou tão perto que depois empurra. É igual você ficar casado muito tempo, chega tão perto que depois empurra. Se você não administrar o processo, né? Aos céus como um aroma suave. Atrás dessa cortina grossa... Até pra Deus o aroma é importante. Tinha um lugar chamado Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava só uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, que é o dia do perdão, para apresentar os pecados da nação de Israel a Deus e pedir a Deus que perdoasse esses pecados, né? Então tinha o dia do perdão de pecado. Só que a Arca da Aliança ficava ali atrás, e a Arca da Aliança era uma caixa de madeira de acácia revestida de ouro. E essa caixa tinha, como vocês estão vendo ali, 2 querubins em cima, representando ali os querubins que protegem, né, a presença de Deus. Eu tenho uma teoria de que a arca era um pouco diferente, pelo menos a parte de cima. Tem uma teoria que a arca seria um trono também. O trono. Eu sou adepto. Isso aqui como a arca era, tá tudo isso mais ou menos. A arca tá na Bíblia, até coloquei aqui, ó. Deus mandou, tá lá ainda tá lá.
tá aqui, ó, coloque dentro da arca as tábuas da aliança, ele faça a tampa da arca, que é o lugar de expiação de ouro puro. Deve medir 1,15 metros, então você sabe o tamanho da arca, por 67 centímetros de largura, você sabe a largura da arca. Faça 2 querubins de ouro batido e coloque um em cada extremidade da tampa. Modele um querubim em cada extremidade da tampa para formar uma só peça de ouro com a tampa. Os querubins ficarão de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa, estenderão suas asas sobre a tampa para protegê-la. É assim, ó, tá na Bíblia como era. Dessa teoria, né? Porque um dos apelidos da arca era Assento da Misericórdia. Então eu acho que a arca esses querubins, eles ficavam como se fosse o encosto. Mano, lá vem os Soros, mano. Vai lá zicar o Felipe Neto aqui. Aqui a gente vai passar pano pros seus pais, que foram bons judeus. Do trono. Tem uma versão dessa daí, seus avós. Simulação de a arca, se for... Tá, seus tataravós. Como se fosse um trono ou uma cadeira. Pelo que eu entendo, Deus aparecia sentado nesse trono, entendeu? Ele materializava ali. E aí o sumo sacerdote falava, eu aqui na condição de sumo sacerdote entro na tua presença conforme a sua orientação para interceder em favor do povo, clamando por perdão dos nossos pecados. Aí ele, os pecados estão perdoados. Aí ele aspergiu o sangue do cordeiro dos animais que foram mortos no holocausto ali em cima da arca, e aí os pecados eram perdoados. Ali, ó, acho que assim tá mais na estrutura de um trono, né? Eu creio que é isso, que faz mais sentido, entendeu? Entendi. Inclusive tem toda uma teoria sobre Lúcifer em cima disso aí. Ah, é? É. Como assim? Se você quiser eu já falo logo. Quero. Mas Os caras querem sentar em cima da arca. Eu botei um asterisco aqui na minha memória. Porque Deus repousa ali, né? Verdade. É pra eu lembrar de onde eu parei, né? Tá. A Bíblia fala sobre 4 querubins, que são os 4 seres viventes. Às vezes a Bíblia fala que o querubim tem 4 rostos diferentes, que é uma cara de leão, uma de águia, uma de homem e uma de touro. Às vezes fala sobre 4... Não é às vezes, depende, você tá vendo o quê? Daniel, Apocalipse, mas nosso livro, o Anticristo, conecta tudo aí, quem quiser ver. Seres viventes, um representando o touro, o leão, a águia e o homem. Por que isso? Dizem, uma das interpretações, que o homem representa o reino humano, o leão representa os animais selvagens, o boi representa os animais domesticáveis e as aves representam os animais que voam, alados, né? Só que nesse grupo aí faltaram alguns tipos de animais. Por exemplo, peixes e répteis. Não tá ali. E aí você fala, pô, cadê isso? Esse seria o 5º querubim. Por que não se fala do 5º? Porque o 5º foi expulso, teoricamente. Aí, de onde vem essa ideia? No livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 9, quando Deus está fazendo uma lamentação, o profeta Ezequiel está falando uma coisa contra o rei da cidade de Tiro, que é uma cidade muito poderosa na época. Quero ver, sim. Existe até hoje no Líbano. Ele, na lamentação... Posta lá no grupo pra gente, mano. Eu gosto desses sons lá. Posta lá pra gente... O pessoal posta às vezes no unibrasil.net aí também. Sobre o rei de Tiro, ele fala sobre o rei de Tiro, mas ele tá falando sobre Lúcifer. Porque ele fala, estava no jardim do Éden, entre as pedras afogueadas andava, né? Ou as pedras preciosas foram preparadas para ti no dia que foste formado. Estavam em ti os pífaros e tambores, engastes e ornamentos, ou seja, relação com música, né? Pífaro é uma corneta, tambor é instrumento de percussão. E fala assim, tu eras o querubim ungido da guarda. Ou seja, revela, teoricamente, que a patente espiritual dele é querubim. Só que é um querubim diferenciado, querubim ungido da guarda. Então, se tinha 4 querubins e você tinha o leão, homem, touro e a águia, você tinha o 5º, que era o dragão, que representava os répteis e os peixes. Esse cara é firmeza, né? Até. Ele tem uma vibe até suaveira. Eu queria ser legal igual ele. Por isso que o deus Dagon é um peixe, né? Por isso que a Bíblia fala que o diabo é a antiga serpente, o dragão, que com a sua cauda arrebanhou um terço das estrelas. Então tem gente que diz que os 4 seres viventes representam os 4 pés do trono de Deus. Porque a Bíblia diz no livro de Salmos que Deus viaja no vento nas costas dos querubins. É como se a Arca da Aliança fosse um trono que quem carrega são os 4 querubins, né, nas costas. Que, na verdade, depois eram os sacerdotes que carregavam a arca em barras de madeira que eram encaixadas na arca, né? Por que madeira? Porque madeira é isolante. Elétrico, né? Aí o cara que... Não teria o poder da... Não, o Uzá foi tentar segurar a arca, morreu. Morreu, foi eletrocutado, né? Porque aquilo ali é um negócio puro, né? É um poder complicado de mexer. Então tinha que ter muito cuidado, né? Se o sumo sacerdote não fizesse tudo que Deus mandou na hora de chegar perto disso aí, morria. Inclusive, quando a arca foi roubada pelos filisteus, na época do profeta Eli, né? Do sacerdote. Se eu não estivesse me baseando aqui, vocês iam ver o que é chato.
Eu sou ranzinza, rabugento, não ia tá nem fazendo live. Toda vez parece que eu só bebo e fumo pra fazer live. Não, fumar mentira, fumar eu fumo. Depende do dia. Tem dia que eu fumo bastante. Tem dia que eu fumo normal. Mas não, às vezes eu fico horas. Você viu? Eu faço podcast, faço live. Fico horas sem fumar, esqueço. Os caras que são maconheiros aí. Eu fumo esporádico. Ali, os filisteus levaram a arca pro templo de Dagon. Mas é sério, mas eu fumo, é medicinal. Eu fumo por um motivo pra eu trabalhar mais. Tem gente que fuma pra não trabalhar, entendeu? Pô, nós aqui fazemos um trabalho sério, a gente tem, você passa, quem quer usar isso pro bem, passa no psicólogo, passa no médico certo, faz o negócio direitinho. Agora o cara quer fumar pra ficar sendo um nóia, vagabundo aí, causando, queima o filme da ganja também, queima o filme do remédio. Fazem a mesma coisa com outros remédios também. Tem vários remédios aí que curam. Remédio pra insônia, remédio pra dormir. O cara usa um monte lá e fica loucaço. Aí culpa é do remédio, velho? Tem que ver isso. Tem que ver isso. Dagon e a estátua de Dagon caiu. Ficou do lado da arca, caiu. E quando... Ô, Soros! Manda uns cubanos desses pra nós. Eu queria tanto uns charutos cubanos, mas é caro. Eu me sinto mal. Mesmo que eu ganhar, eu falo, velho, eu vou fumar aqui, tô acendendo R$200. Queimando R$200. O cara ali não tem o que comer. Brasileiro sendo roubado em todo lugar que eu olho. E eu vou queimar R$200. Mano. E eu queria, porque é muito bom e gostoso. Mas é um absurdo. É imoral. Como é que eu faço? É foda, né, velho? Por isso que eu queria curar a nação pra gente poder viver. Senão é muito errado, né? Essa arca tava lá com os filisteus, eles começaram a ficar doentes, cheio de tumores, hemorroidas, ficaram todos estoporados. E aí eles devolveram a arca pro povo de Deus. Botaram a arca num carro de boi, bateram no boi e falaram, sai fora, isso aqui tá trazendo zica aqui pra gente. E aí a Bíblia diz que os caras estavam lá em Israel, de repente apareceu um boi com a arca atrás, os caras, meu irmão, a arca. Aí os caras falaram, cara, a gente nunca viu a arca, né? É só o sumo sacerdote que viu, vamos lá dar uma... Mano, a questão é a perspectiva que vocês não entendem, velho. Quando você usa qualquer coisa, te dá uma perspectiva. Isso vale até pro café. Tá ligado? Ah, fumei, agora... te dá um grau ali. Te dá uma vibe. Se você vai separar o antes e o depois. Né? Isso vale pra bebida. Vale pro cigarro. Vale pra tudo. Só que o cara, ele vai acumulando tanto eco no antes e no depois que ele vai se perdendo. Ele vai levando... O antes tá tão ruim que você leva o seu antes pro depois. Aí você, olha lá. E vai poluindo. Você tem que tentar manter a referência viva. Eu, por exemplo, eu fumo, já nem sei se fumei antes, depois, durante. Se o Banzo me fumou, se eu fumei o Banzo, não sei. Eu tinha que ficar uns dias sem fumar, né? Mas agora, quando eu tava fraco, o Banzo me manteve. Agora eu tô forte. Eu ajudo o Banzo. E aí é isso, entendeu? Se eu tô feliz, fumo pra alegrar. Se tô triste, agora voltou. Mas hoje, que nem quando eu tava na bad, velho, às vezes tem momentos que precisa muito mais. Hoje eu não dependo disso, entendeu? Mais tanto, assim. Mas tem horas que tem momentos na vida que você... Caraca, que aquilo ali é um remédio, cara. Tem que saber administrar, senão também... Nossa, manda pra nós, os cubanos, velho. Isso aí, tamo junto, Yang. Entra aí nos grupos pra gente se ajudar, mano. É difícil saber o número, mas tem versões da Bíblia que falam que 50 mil pessoas morreram porque deram uma olhada dentro da arca. Aí você vê o Indiana Jones, os alemães morrendo, você fala, tem uma base bíblica pra isso, né? Então, assim, então o Lúcifer seria o encosto da arca, seria um dragão que ficava atrás, entendeu? Alguns dizem que a representação do trono de Deus era essa, porque ele era o encosto do trono, ele achava que ele tava já quase no nível de Deus, enquanto os outros 4 querubins estavam embaixo. Aí tem uns caras muito loucos que vão dizer que por esse critério dos 4... Agora vamos lá. Se a gente analisar aqui da nossa perspectiva, né? Salve, Alexios. Paralisia do sono.
cognição, né? Cognitivo. Você vai estar... É porque que nem o cara que expande. Ele sai, ele tem uma pré-paralisia, só que ele vai adiante. Ele deixa o corpo lá e vai com a consciência. Às vezes, quando o cara tá voltando com a consciência, ele dá essa travada aí. O grande segredo é não desesperar. Primeira coisa. O desespero é o que te mantém no momento. A sintonia do momento. O desespero foca no momento, no pior momento. Você tem que primeiro não desesperar. Fala, calma, daqui a pouco passa. Já passei por isso. Tá ligado? Tô aqui, nossa. Deixa eu tentar ir pra algum lugar legal. Né? Deixa eu ver aqui. Já aproveitar que tô aqui. Se você ficar tranquilo, a realidade vai voltando. Né? Você fala, mas eu tô no meu quarto, sei que tô na minha cama. Cadê? Minha mão tá aqui por aqui. Em algum lugar minha mão tá. Calma aí, deixa eu achar. Calma aí que eu lembro. Caralho, minha mão. Entendeu? Aí é só calma, entendeu? E vai sintonizando. Consciência, tudo é consciência. Ou você aproveita pra tentar fazer uma projeção, né? Que é o que eles chamam de projeção astral, né? Que é você... Eles binarizam com o espírito indo. E não é bem assim. Tanto é que você não vai pra qualquer lugar, de qualquer jeito, em qualquer momento. É sintonia. Então você tá indo por sintonia e dando forma na sua tela mental dentro do que é possível você interpretar. Então você pode aproveitar até pra fazer uma experiência. Mas você só não pode desesperar, entendeu? Porque isso aí pode ser usado como um tipo de dom também. Se você conseguir se libertar do ritmo cognitivo, você vai pra tela em branco ali. Então você pode averiguar o emocional seu e coletivo. Você pode alcançar o que pessoas sentem. Você não vai alcançar o que pessoas pensam, que elas têm que estar acordadas. Você vai alcançar o que elas sentem. E é aí que a galera viaja, né? Ai, encontrei com não sei quem. E às vezes não dá certo, às vezes dá, porque é isso, é emocional. E o emocional plasma de uma forma ou de outra, dependendo do lógico de cada um, né? Então não adianta você encontrar o emocional se a lógica da pessoa trava. Boa, Henrique, é isso aí. The Chosen fala, os caras falam que é legal pra caramba. Eu vi alguma coisa, não sei se eu vi tudo. Eu fui... Vou ver o que me recomendam. Aí às vezes tem, às vezes não tem. Aí também não tem paciência ficar procurando. Em um lugar tem a terceira, quarta, outro não tem. Agora já tem a quinta, mas não sei onde. Eu queria ver, uma hora eu vou parar pra... Pelo que eu vi é legal, né? A galera ali tá plasmando bacana, mais próxima da realidade, a galera jovem, né? Você cria alimento e morre pela sua agressão mental. Em outras entidades podem se aproveitar do momento e saber que não é real. Não tem o não real para as entidades. O que a gente chama de entidade, o Tóxico. Para as entidades, aquela emoção é o real. Onde tiver aquela emoção, elas estão. Elas são aquela emoção. É você que não é real. A emoção fica lá. É você que hoje tá brisando no negócio. 100 anos atrás era outro. 300 anos atrás era outro. É você que tá na ilusão. A entidade é a emoção. Ela é real. Ela é pra sempre. É ela que tá lá. Nós somos a administração dessas entidades. Dessas emoções. Quando focamos no discernimento que chamamos de Deus. Através da adaptação dele no tempo. Que chamamos de verbo, Messias. Se você não se apega a isso, tudo é possível, tudo é permitido. E na verdade são as emoções que vivem e você é usado. Por isso que você morre, passa, sofre, né? Esse é o circuito. O bíblico que se apegava à coerência vivia mais. Ele abocanhava em vez de ser abocanhado, né? Então a lógica administrava as emoções ao invés de ser sugado por elas. E isso é conveniente até para as emoções. Nenhuma emoção quer ir pro pi negativo. Toda emoção acaba no ponto zero. Se a lógica não organizar com o pi positivo, de maneira paradoxal, para que o fim e o começo se recomponham ao invés de se autodestruírem no paradoxo. Então todos querem achar coerência. Por isso que o Messias é ponto de encontro. O Messias seria esse discernimento em verbo, no tempo, daquilo que seria esquizofrênico. Por mais coesa que a luz fosse, ao unir todas as cores, ela seria solitária. E tudo seria ilusão. Cada cor é ela, acelerando e se iludindo. Mas, com a escolha do norte, a luz pode enxergar o contrário e falar, essa solitária, eu, também foram essas cores se unindo. Quando eu me vejo sozinho, na verdade eu sou essa reunião. Basta olhar pra lá. Basta não querer olhar pra mim mesmo. Basta me diminuir ao invés de me engrandecer. Basta a humildade ao invés da ganância, da tirania.
Então Deus encontra a humildade. Basta me entregar pro pior ao invés de querer o melhor. Então de tudo que ele venceu, ele entregou a derrota. E dali ele venceu. Aí você vê o mergulho do anjo no inferno. O Cristo na cruz. Né? O circuito do sacrifício. 4 seres. Isso é conscienciológico, é cognitivo, é pra todos nós. Isso é na nossa vida. Tá? Todo mundo tem essa síndrome de Lúcifer. Você quer protagonizar, você é o brilho, você é o Deus completo em você. Você é todas as cores, os 7 chakras, você pode tudo. Todos que fizeram qualquer coisa nasceram igualzinho você e vão morrer igualzinho você. Né? Então somos um. Você quer isso, você quer esse brilho, você quer essa sensação. Isso te leva pra solidão, porque te faz atropelar tudo. Você vai ter o prazer, você vai ter a vitória, você vai ter a sensação que todos querem. Então todos caem no contraste doloroso e você vem pro objetivo prazeroso. Esse objetivo prazeroso atropelou todo mundo. Ele é a solidão. E no fim é o pior dos pesadelos, o caos, a agonia maior. Justamente o contraste, a sombra da luz que você conseguiu, que você tanto quis. O momento final que você objetivou era o momento inicial, de onde você fugiu. E esse é Deus. A lembrança. Que o reduz na humildade, na bondade, apesar de todo o seu poder. Entende? Esse é o circuito da consciência, o único possível. Ao ser tudo, ela tem que se limitar para caber na companhia de algo além dela mesma. Aí você entende o processo. Por que ser humilde? Por que aceitar o outro? Nós somos diferentes, graças a Deus. Não estamos a sós. A luz escolheu olhar para ela mesma como a soma das cores. Ao invés da imposição da unidade. Mas a soma das cores abusam da nobreza e uma hora atropelam o centro que as define. Então ele tem que ter pra onde ir. Então você tem o outro lado da realidade. Tem Israel ali, onde as cores não têm voz nenhuma. Onde a tirania se impõe. As leis de um livro são a única coisa real. E uma hora aquilo é a nossa única salvação. Porque o resto quântico dominou. Tudo é relativo, tudo é ilusório, tudo... Entendeu? Deus tem os dois lados da realidade. E nós trabalhamos em ambos. Hora de cá pra lá, hora de lá pra cá. Esse é Deus fluindo. Como o corpo é a soma das células. E as células é o corpo. Nós somos Deus e Deus se faz em nós. Os viventes serem o leão, o homem, o touro e a águia, eles conseguem saber no espaço onde é o trono de Deus. Porque você tem a constelação de Áquila, que é da águia. Você tem a de Andrômeda, que é do homem. Tá vendo, Gui? Você é a prova viva do que eu falei. Você começou a aproveitar a paralisia pra expandir. E aí parou, né? Porque o que queria te jogar no caos. Você converteu o caos, né, em um pi positivo ali, em harmonia, em até alívio. É isso mesmo. Tem a de Taurus, que é do touro, e tem a de Léo, que é do leão. Quem gostar de Cavaleiro Zodíaco conhece essas paradas, né? Então, o trono de Deus estaria no meio dessas constelações, e também tem a constelação de Draco, que é do dragão. Pô, seria mais ou menos ali, naquele local que é o trono de Deus, né? Porque a Bíblia diz que o trono dele fica em cima dos 4 seres viventes, ou seja, seria uma dica de onde no espaço, no universo, está o trono de Deus. Talvez em outro... talvez em outra... Não na nossa dimensão, numa outra dimensão, mas naquela região ali, né? Tem gente que fala que foi arrebatado, o cara fala que a alma dele saiu da Terra. Eles enxergam as dimensões no espaço como físicas. Eles não enxergam em termos de movimento. O 1, Sirius, 3, Orion, 7, Pleiades. Tem um traço que alinha ambas, alinha as três regiões. Todo o resto é discernimento. Eles não enxergam o lugar de Deus como ponto central da coerência, que define, que discerne. Eles ficam enxergando no binário. Lá naquele planeta lá. Como se olhasse a estrutura e visse, o cara tá lá naquele átomo ali, ó. Eles não conseguem enxergar de maneira cognitiva, né? Não, é desesperador. Passou por ali, né? Assim como no ocultismo tem isso também. Às vezes os caras fazem projeção astral, a alma vai lá na estrela Titã de Júpiter. Muita gente fala isso, que a estrela Titã tem um portal espiritual. Ou então... O satélite. A Lua, Titã. Até o Thanos vem... Toda projeção astral que os caras fazem, eles enxergam aquilo que eles são.
Eles vão ver na sua tela mental aquilo que eles reconhecem, aquilo que eles esperam, que eles podem dar forma, que eles podem definir, né? Então eles estão indo em emoções, eles estão acessando emoções. Eu não tô falando que eles estão mentindo. A nossa concepção aceita e abraça todo mundo. Todas as religiões, todas as experiências, nós explicamos. Nós advogamos por todos, aceitamos, tornamos todos coerentes, todos verdadeiros. Ao contrário deles próprios. A experiência emocional é verdadeira, mas não é porque você foi lá na lua de Titânia que tava daquele jeito, certinho do jeito que você enxerga. O africano vai lá e vai ver do jeito que ele enxerga, o asiático vai ver do jeito que ele enxerga. Nós explicamos de maneira inegável, de forma que inclui todos, enquanto vocês se rejeitam, se renegam, se humilham. Vem dali, né? Eu acho, se eu não tô enganado, tem uma base ali, né? Por isso que é Titã também, né? E nessa lua de Júpiter tem uma fenda, é um negócio que parece que é artificial, porque tem um penhasco gigantesco de quilômetros de profundidade que é retinho, assim. São duas paredes gigantes. Dizem que ali tem como se fosse uma base alienígena, rola várias, né, ideias, né? Aí tem gente que é o ocultista, o cara faz desdobramento espiritual, ele vai pra a estrela Sirius, né? E ali tem um portal que ele passa pra dimensões espirituais. Olha lá, e tal. eu explico tudo isso no livro Lúcifer aqui, ó. Por que ele vai pro Sirius 1, o pra Orion 3, pra Pleiades 7? Todo o resto gira aí. Por quê? Tudo isso tá explicado cientificamente aqui por nós há muito tempo. E toda a glória de Deus, a verdade tá aí, né? Eu só queria que o brasileiro acordasse pra gente sair dessa treta aí que vai rolar. Também, se for da vontade de Deus, né? Mas ao que parece, que o negócio tá louco. Tá. Então tem uma piração em cima disso aí também. Agora, por que o Hitler tava querendo pegar isso aí? Porque, pô, o negócio abriu um portal dimensional. Exatamente, o Jorge Soros. O Jorge Soros tá manjando mais que os caras, mano. Deus aparecia ali. É lógico, essa né? É uma máquina poderosíssima, né? Os 50 mil pessoas morreram porque olharam isso o aí, negócio. amém. Então, a ideia que o Hitler e o Himmler e os Tamo junto, vou também lá da Alemanha tinham é que se eles comungar com tivessem... você. que a arca é uma arma de destruição em massa. E se eles soubessem usar, eles seriam invencíveis. Porque os inimigos iam vir pra cima, ele ia ligar a arca e soltar um negócio lá e matar todo mundo. Então, além da questão da relíquia que traz... Tá, só que agora imagina. Caras falam, tá, tinha a arca. Com a arca eles se comunicavam com Deus. E quem que tava na arca? Lúcifer. Aí de novo, você começa a ligar com os reis dos Anunnakis, dos passados, os deuses, né? Fugindo do binário já vira de Satanás. Então você tem uma arca de componente altamente que ecoa, radiação que ecoa o magnetismo. Você tem um componente de ouro e um componente ressonante. Então eu acho que o pessoal aí sabe, né? Quando você tá com coisas, às vezes sem bateria, sem nada, né? Se você tá com um componente que ressoa com magnetismo, quando você pega um instrumento musical mesmo, você troca uma nota, ele vai ressoar com essa nota. Às vezes você tá... Lembra quando você tava com a sua caixinha de som antigamente? E o celular ia tocar? Quem lembra disso aí? O celular ia tocar, as caixinhas de som do computador começava a ficar... Você podia prever. Lembra que você podia prever quando o celular ia tocar? Antigamente, porque as caixinhas de som, antes do celular tocar... Só quem é velho vai lembrar disso aí. Antes do celular tocar, as caixinhas de som ficavam fazendo barulho. Fazia uns barulhinhos, não igual de internet, mas fazia uns barulhinhos loucos. Você sabia, você sabia que o celular ia tocar. Lembra disso, Serginho? Você é velho, né? Luiz também velho. Os caras velho. Nova geração não lembra. Até você, Roberta, lembra? Não é possível. Gui, Leandro velho também. A Roberta achei que não ia lembrar não, que é jovem. Mas então você podia prever, né? A onda vindo, né? Nessa época eu conectava 54K. Já era muito, eu me conectei a 36. Olha, nossa, mó galera velha aí. Caramba, velho. Vocês são velhos pra caramba. Olha, Silvana, Serginho, Marcelo. Ô, povo velho aqui na nossa live. O Soros lembra pra caralho. Esqueci.
Só não esqueceu por causa do Alzheimer. Eu lembro, mas esqueci por causa do Alzheimer. Aí é foda, velho. Então, essa ressonância, ela é verdadeira, né? Agora, a eletricidade, ela vem de onde? Você lembra? A arca, ela dava o maná. Ela tinha 2 polos. Ela tinha toda uma estrutura ali. Mas com a... Tudo 30 a mais, né? Verdade. O Conrado ali no telefone que não tinha... que não tinha botão. Girando, né? Eu lembro também, porra. Eu até queria um desse aí, um vintage desse, da hora. Hoje em dia deve ser até caro de novo. Asilo EDL, puta que pariu, verdade. É engraçado pensar que o pessoal nunca viu isso, né? É muito louco. O Matheus também. Então imagina, um componente ali que fosse estruturado com polaridades. Um material altamente condutor, que é o ouro, né? E ressonante com a madeira. Não é difícil emitir vibrações que ecoem ali, né? Também não quero parecer maluco, mas isso aí é o que dá base pra essa galera considerar a arca esse método de comunicação. É uma maneira de binarizar essa forma de comunicação. Porque ali você falava com Deus. Porra, uma arca com polaridades, com ressonância, com condutividade. E que as pessoas encostavam, morria. Aí você pode falar, pô, Bob, mas não tá aí na Bíblia como é que foi feita, né? É claro que nem tudo ali tá 100%. Ali também tá os objetos diversos objetos dos judeus que você não sabe exatamente como fazer, né? O tefilim, por exemplo, não tá exatamente como fazer ali, você tem que recorrer ao Talmud para saber exatamente como fazer. Que na verdade é a tradição oral, são coisas que eles evitaram escrever. Ô louco, Serginho, caramba. O Serginho era hacker do orelhão. Então, você não podia deixar em texto certas coisas que qualquer inimigo poderia pegar e copiar, né? E certas coisas eles nem sabiam como era feito, foi entregue pra eles, né? Então, até no nível das tábuas ali, o que envolvia tudo aquilo, né? Tinha um iPhone dentro da arca, Dilma. Ô, Dilma, tu vai saber, né? Se for em termos de ressonância, comunicação por ressonância, quase. Então você pega ali, qualquer objeto que você pegar que tiver condutividade e ressonância, você pode fazer pulsar, vibrar. E com a devida tecnologia, a devida intensidade, você faz ecoar uma voz ali, né? Então, até que ponto isso podia ser usado dessa forma? E se fora daquela realidade binária você tinha o que eles chamam dos vindos dos céus, Anunnaki. Então a gente dominou o átomo, aqui a gente consegue dominar a matéria. Mas lá é proibido. Justamente para nossa consciência ter para onde ir. E lá ter para onde vir. A gente começa a ler a história de novo, né? Então nossa tecnologia interage com eles através de certos componentes, né? Se fosse só um milagre, plasma em qualquer lugar. Acontece. Mas tinha um componente feito pra isso, né? Ó o Vitor falando. Uma vez consegui captar um sinal de rádio com a guitarra. Isso é a sintonia de uma rádio evangélica no amplificador. É tipo isso. É sintonia, né? Agora, em relação à energia, o maná... energia é carga elétrica, né? E o elétron tá em tudo. O ouro, ele... Tudo tá cheio de elétron. Tudo tá cheio de muita energia condensada, né? Então, se você usa a energia de qualquer condensação atômica, já seria o suficiente para nós. E é isso que a ciência tá redescobrindo, né? E porque, na verdade, a energia verdadeira, ela tem que ter um circuito. Ela tem que ter de onde para onde. Se a energia não couber na coerência, ela não funciona, né? Então é mais sobre dar forma do que sobre encontrar, né? Se é que vocês me entendem.
esse poder do Vril, tem a ideia que a arca era uma arma de destruição em massa. Tem um cara muito louco que traz essa teoria, o nome dele é Chris Thomas, eu não sei se ele tá vivo ainda, que ele tá meio doente, e o livro dele se chama Villon, é V-E-L-O-N, Villon, que ele conta sobre essa teoria de que a arca é uma arma de destruição em massa. Olha isso, os caras tirando sinal de rádio da grama, imagina uma arca com ouro, era fácil, né, a gente com a tecnologia, emitir ressonância lá, magnética e... A magnética pelo átomo e até molecular, né? Em termos sonoros. Foi por isso que Deus escondeu. Mas pelo átomo vibra, faz ressoar a molécula. Até hoje para não cair nas mãos erradas. O rádio é ressonância atômica, né? Vai pelas camadas, pelo campo magnético. Então daria para chamar assim, ressonância magnética. Agora, o som é ressonância molecular, né? Ele ecoa pelas ondas moleculares já. Então, mas se você vibrar o átomo, se você vibrar pelo campo magnético, você faz a molécula vibrar e produz som. Senão, com os etíopes. Na Etiópia lá, escondido ali, aí tem um sacerdote cego, né? Tem uma história mirabolante ali, né? Então, assim, a teoria do Chris Thomas é mais louca ainda sobre a arca. Por quê? O Chris Thomas ele desenvolve uma teoria, que aí é ufológica, né? Que é o seguinte, mais ou menos no ano 1776... Por que 1776? Eu vou explicar. Imagina na Bíblia, imagina antigamente, você fala que a informação vai estar nas nuvens, no ar. Tipo, você é louco, né? Como que eu te mando? Como que passa pelo ar? Como é que eu falo uma mensagem, gravo um vídeo, passa pelo nada? O celular tá aqui, solto na minha mão. Tá aqui, ó. Como é que sai daqui e vai pra lá? Não dá, é absurdo, né? É magia. Mas você chega a dar uma explicação. Toda a ressonância aí já vai envolver outros reinos, né? Vai envolver o campo magnético, já é o reino atômico aí. O reino quântico ganhando forma de novo. Determinados seres alienígenas malignos conseguiram chegar ao planeta Terra. E eles montaram uma ideia que era a seguinte: nós, para dominarmos a Terra, iremos nos passar como os deuses que criaram os humanos. Vamos dar uma sacaneada neles e enganar, né? Só que aí eles perceberam que isso teria que estar no registro fóssil, no registro arqueológico. Não tem essas evidências que os seres humanos foram fabricados por alienígenas. O que eles fizeram? Eles teriam adulterado o registro fóssil. Imagina, o que vocês fariam? Vocês voltam pro passado com o celular, mas tá acabando a bateria. Pô, só tem poder agora. Tá acabando a bateria, mas você chegou lá no meio de uma tribo, de um reino, Velho, vocês podiam ser demônio anjo lá. Você chega, tira uma foto do chefe, fala, capturei sua alma aqui, ó. Sua alma tá aqui. Posso roubar a alma de quem você quiser, eu te devolvo a sua, pego do seu inimigo. Mano, mas se acabar a bateria do celular, você tem que fingir que acabou, você tem que guardar e falar, mano, só usa em momento sagrado. Ou você tem que dar um jeito de pegar metais, um metal que tem bastante elétron, um metal que falta, um metal pra você poder criar aí o circuito, né? Um metal precisando de elétron, um metal carregado positivamente, outro negativamente. E aí você pega, né? Você vai lá o cobre, você vai ter que procurar alguma coisa, o níquel, ver o que tem à disposição. E aí você vai ter que, sei lá, dava pra criar com o sol alguma coisa. Acho que o mais fácil era criar com o ar ou com a água. E ia ter que achar ímã. Se eu achasse ímã, dava pra carregar o celular, velho. E depende do celular também, porque, caramba, tem que achar o polo... O negativo e positivo desse celular de hoje em dia é foda. Se tivesse o fio... Se tivesse o carregador, era fácil. Com as pontas do carregador, dava pra meter o louco. Usando o sol... Olha eu aqui, cara. Usando o sol, a água ou... Usando o sol, a água ou o ar. Dava pra carregar o celular. Mas... Podiam também te matar pra roubar o bagulho de você. Perigoso, né? Criado o registro os caras da cadeia fósseis carregam, é verdade. 1001 maneiras. fake. Pra dizer que eles são os criadores. Quais registros fósseis fakes são esses? As pedras cuneiformes lá dos sumérios. Por quê? Porque eles seriam os deuses Marduk lá da Suméria. E... Mano, você volta pro passado e não consegue fazer nada. Vocês voltam pro passado, vocês têm que saber criar alguma tecnologia, fazer fogo, fazer energia. Vocês têm que procurar o ímã. Vocês não tem uma pedra que gruda uma na outra? Vocês pegam assim, ó. Grudar uma na outra. Grudar, ímã. Mano, caralho, que desespero, hein, velho. E mesmo assim, pra você criar uma parada ali... a pólvora, por exemplo. Puta, como você vai achar enxofre?
caraca, velho, carvão natural é mais fácil, né? É foda, velho. Pra você criar pelo menos a pólvora, que aí você faz uma bomba, né? Você faz uma arma, alguma coisa ali tem que fazer, cara. Tem que saber, pra meter o louco ali é difícil mesmo. Porque tudo que a gente cria, mesmo o que é fácil, tá à nossa disposição, né? É complicado, mas daria pra pensar algumas coisas ali. Agora, olha, eu que sei fazer várias coisas do zero. Eu sei como funciona, modéstia à parte, eu sei o rádio, o som, os instrumentos, até o computador, tudo isso. Mano, como que eu vou criar ali do zero, mano? Imagina a maioria que não sabe, não faz ideia de como funciona. Né? Por isso que se der um caos, um apocalipse ali, é muito complicado, velho. E aí vem aquela teoria dos antigos astronautas, né? Do Eric von Däniken, do Zachariah Sitchin. Então, uma arma de fogo é mais fácil, né? Se conseguir fazer a pólvora. Agora, você vai ter que achar os componentes ali, né? É complicado. Que os seres humanos já eram como se fossem macacos, aí esses Anunnaki vieram, e os Anunnaki queriam extrair ouro da Terra e evoluir os macacos transformando em seres humanos pra botar pra trabalhar pra eles. Pra te extrair ouro pra gente aí, né? Vocês são os peões aí. Você vai achar, sei lá, nitrato de potássio. Você vai ter que achar na época salitre. É tipo sal. Você vai ter que dar uma refinada ali no sal. Mano, ia ter que achar magnésio, sei lá, com o esterco do morcego. É muito difícil, velho. O enxofre, vai procurar o bagulho amarelo até o enxofre, dependendo da região, você acha fácil, né? Aí misturar na dose certa. Caraca, mano, é difícil. A gente vive, mano, a gente tem um privilégio, a gente vive num tempo. Nossa, graças a Deus, glória a Deus, mano. Tudo é fácil de plasmar. Daqui a pouco fica fácil demais. Aí tudo perde o valor também. Mas a gente tá no ponto ali que... Mano, você vai pro zero, é muito difícil fazer qualquer coisa. Fazer um vidro, uma garrafa, é difícil, mano. Você vai derreter areia no nível certo, a dose certa. Nossa, dá até gastura, é tudo muito difícil. Era complicado, né? Porque as coisas tinham mais valor também, mas... Então, aí criou-se essa ideia de que quem fez a evolução do macaco pro homem foram os Anunnaki, eles são os deuses que criaram a gente, então. E essa ideia, ela foi... Por que foi em 1776? Quem teria começado a divulgar essa ideia? Tanto é difícil que não dá pra criar do nada, né? Os caras mesmo, eles estudando, eles veem lá os sumérios. Do nada, os sumérios, logo a primeira civilização registrada. Do nada, os caras inventaram a roda, a escrita, a matemática, as leis, tudo tá lá. Como do nada os caras criaram toda a base que tá até hoje? É lógico, né, que é o futuro encontrando o passado, né? E a história dos caras registram isso. Anunnaki significa aqueles que vêm do céu. Vem do céu como? Voando, vem do tempo, vem plasmando ali. Você entende com o domínio da nossa tecnologia aqui, como a gente vai ter que reconstruir o passado pra ter pra onde ir. Porque senão tudo é luz, tudo é átomo, tudo é cognição, tudo é esquizofrenia. E aí por isso que Deus criou a obra limitada. A gente começa a entender a história. Ou reentender, né? Deus se esquece pra lembrar. E a respiração é de um lado pro outro. O dia faz a noite e vice-versa. A ideia foi o Mayer Rothschild e o Adam Weishaupt, que foi o criador dos Illuminati na Bavária, na Alemanha, que criou em dia 1º de maio de 1776. Então decorou. Esses alienígenas teriam escolhido um grupo na Alemanha, os Rothschild e o Adam Weishaupt, para criar uma sociedade secreta cujo objetivo era colocar esses seres como os criadores e salvadores da humanidade, para a gente cultuá-los e recebê-los como os nossos deuses criadores. Não é a mesma história lá do problema dos 3 corpos? Agora imagina, fica uma coisa horrível ele contando desse jeito, né? Agora, se ele souber que é ele mesmo, imagina a gente aqui. Nós vamos dominando os átomos, o sistema solar. A gente vai vendo que é tudo uma coisa só, tudo é cognição. A gente domina as moléculas, a gente cura tudo. Nós vamos ter a aparência que quisermos. Você vai viver o sonho que você quiser, que tudo é experiência cognitiva. Tudo é resposta química e física. Ou seja, átomo e molécula trabalhando. Exato, é isso que eu tô falando, Vitor. Você chegou no absoluto. Você vai viver seus sonhos. Você vai saber tudo, viver tudo. Chegamos no absoluto do quântico.
né? O que vai sobrar para nós? Ao mesmo tempo nós estamos protegendo lá a terra, devolvendo Israel para Israel, a Torá viva. Ali é proibido o nosso conhecimento, ali é proibido o domínio dos átomos. Ali o conhecimento é proibido, de novo, para ver esse futuro basta olhar para o passado. As nações ao redor ficam entre um lado e outro, para poder ter para onde ir. Nós, aqui do quântico absoluto, onde tudo é átomo, tudo é luz, tudo é movimento, tudo é cognição, tudo é ilusão da mente. Tudo que quisermos aqui é ilusão. Mas a ilusão, ela não gera... É a diferença entre um cogumelo e um LSD. É a diferença entre pilotar o carro, o kart e jogar o videogame. É quase igual. Né? Mas o cheiro, a vibe, o tom, a pulsação do ambiente, ela cresce em espiral. Ela é muito específica. Né? O prazer tá aí, o Soros. Né? Tá nessa ressonância mais do que na interpretação mental. É isso que separa o filme, o videogame da vida real, né? São todas as camadas se encontrando. Eu não vi, manda aí, Tox, queria ver. Do Hélio Couto? Depois vê se vocês postam lá no grupo de membro pra eu ver. Deu uma pesada ele. Então imagina, nós nesse absoluto cognitivo, o que sobra pra nós? A vida real, aquilo que foi ilusão lá na Terra, na limitação da Terra, na ausência do conhecimento absoluto. Lá eles acreditam na vida. Lá eles plantam, eles regam, eles colhem. Lá eles sonham, lá eles sorriem, choram. Lá eles estão vivos. Nós, no reino dévico, temos inveja da vida, queremos a vida, precisamos da vida. Aí os filhos dos deuses começam a mergulhar, interagir com as filhas dos homens. Porque ali nós vamos encontrar o prazer. Aquele prazer que nós não temos aqui, aquela tensão, aquela descoberta, aquela possibilidade de impressionar. Quando você vê a Bíblia, quando você vê a mitologia, você vê isso. Você vê esses deuses que tudo podem, que tudo têm, e ainda assim, o objetivo deles é mergulhar na vida humana, é interagir com a vida humana, né? O alívio deles, a alegria deles, é essa interação com a vida humana. E ali a gente se pergunta por quê. E fica parecendo isso que ele tá falando aqui. Né? Os deuses nos colocando em gaiolas e nos usando. Mas enxerguem cognitivamente, conscienciologicamente. São vocês no lugar dos deuses. Vocês com a tecnologia, com o absoluto, sem ter pra onde ir. Olhando pro próprio passado, pra você lá atrás, sua própria vida. Você reconstruindo, tanto do passado pro futuro, quanto do futuro pro passado. Você é a luz, vem do vermelho e o azul. Precisando mergulhar lá e sabendo que lá precisa do seu mergulho. Da sua administração, por mais artificial e ilusória que pudesse ser. Compreende? Conscienciologicamente, cognitivamente. E aí ecoa assim, né? Não é que eles escolhem uma elite global e eles falam, tem dinheiro à vontade, só que vocês precisam dizer o que pra humanidade? Que nós viemos pra salvar, não pra dominar. Só que ao mesmo tempo que eles estão dizendo que nós somos amigões, viemos pra ajudar isso vocês, aí, Victor. eles estão destruindo o avanço tecnológico humano por seres humanos não Ponto de coesão, né? Os alienígenas depois de 400 anos numa guerra aberta. Então eles não são amigos, pois estão sacaneando a humanidade. Só que eles criaram uma elite poderosa. Imagina, ô Victor, isso que você tá falando. Antigamente lá, os caras disputavam. Meus deuses são mais fortes que o seu. Os deuses mais fortes iam vencer a guerra. Nenhum lado duvidava disso. Então o cara falava, essa garrafa aqui é meu Deus. Eu acredito, você acredita, ele acredita, ele acredita, ele acredita. Olha quanta observação em comum. Falando que essa garrafa aqui, acreditando, dando forma pra essa garrafa. Olha o circuito, se você rebobinar os átomos. Olha o tanto de giro que aquela mesma opinião, que aquela mesma certeza, que aquele mesmo ponto de vista de tantas pessoas, que não é só número de pessoas, mas a fé das pessoas,
Não adianta você ter 10 mil pessoas e 9 mil duvida. Seu povo é mais fraco. Aquele povo com 300 que acredita vai ser mais forte que o seu. Com 9 mil duvidando. Vai atrapalhar os 1000 que acredita. Entende? Tudo é átomo vibrando. Agora, tem um monte de gente dando foco nisso aqui, colocando sua energia nisso aqui. Essa certeza obriga o circuito, o que define esse momento, o que define essa certeza. Toda aquela observação, todo aquele circuito. Olha o tanto de giro de átomo necessário para estruturar essa verdade. Vai ter muito mais energia, muito mais carga, muito mais poder do que o outro Deus que tem metade do povo duvidando. Ali o giro, o circuito, a cognição, a coerência vai se esbarrar um no outro. Eu acho que vai ir, eu não sei se essa garrafa, eu achava que era o isqueiro. Então, os caras com um monte de deuses dividem o poder. Deus renascia reunindo as cores em um. Todos vocês é esse. Pá! Vai ter mais ponto de vista, mais colapso de partícula. Cientificamente. Poderosíssima global para passar essa ideia através da cultura, da arte, do cinema, da literatura, para convencer as pessoas de que eles são os... Em teoria, o Carrasco, sim, se você deixa de acreditar em Deus, todo mundo para de acreditar em Deus do nada. Pum, você perde ponto de coesão. Qual é o momento fora da coesão? Porque Deus é o ponto que nos põe em comum. Somos Ele, devemos a Ele, servimos Ele. Soltou, não tem Deus. Cada um pensa uma coisa, cada um acredita em uma coisa, cada um quer uma coisa, tudo é possível, tudo é permitido. Vai cada um para um lado. Se cada cor for para um lado, sem a luz única, que nós chamamos de Deus, que reúne tudo. Cada cor for para um lado, o que acontece? Ela pensa que ela vai ficar mais forte. Se eu for no vazio lá, eu vou ser o laranja. E eu vou fazer o reino do laranja, o reino do meu jeito. O amarelo, eu vou pra lá fazer o reino amarelo. Eu vou fazer o reino verde. Eu vou fazer o reino azul. Se as cores se afastarem, elas brilham mais ou apagam? Elas só descobrem depois de ir. Elas só relembram depois de ir, portanto voltam. Se elas se afastarem, elas perdem a perspectiva. O amarelo sai amarelo, porque o laranja tá ali e o verde tá ali. Se você se afastar e perder a referência, no vazio, você não sabe quem você é, você não se vê. Você não vê o ambiente, você não vê nada, não existe nada. Então, conforme a diferença se aproxima, mais forte ela fica. Conforme as cores se unem, mais os seus tons vibram, mais forte elas são. Aí você entende o 7/12 do átomo, do sistema solar, das tribos, né? Do que for. Então, conforme você vai deixando de acreditar em Deus e perde a coesão, vai caindo no vazio, vai dando desespero, vai dando agonia. Fisiologicamente dá desespero, cedo ou tarde. Esse ponto te joga de volta para alguma coisa. O Egito, Israel passou por isso. No vazio, precisamos de Deus, precisamos de alguma coisa. Começaram a jogar o ouro lá no fogo para formar um negócio e todo mundo ter um ponto de coesão, de observação comum. O povo olhando em comum pro mesmo ponto dava alívio. A energia se encontrava e ecoava. Agora cada um olhando para um lado no vazio, todo mundo dissolve. Referência. Isso é científico. Ponto em comum de cognição para todo mundo nutrir o mesmo momento. Por mais ateu que você seja, por mais cético que você seja, você vai admitir que pessoas unidas pelo mesmo movimento vai estruturar força. Vai ser café da manhã, então. Vai ser janta, então. Agora, cada um para um lado, nada existe. É inegável. Entendeu? Os salvadores estão vindo para salvar. Então a história é muito parecida e interessante, né? Só que aí, onde entra a Arca da Aliança? A grande questão é que esses Anunnaki teriam forjado o registro arqueológico e fóssil, mas existe uma espécie de blockchain do mundo espiritual em que tudo que acontece no universo fica registrado numa biblioteca, como se fosse... É isso aí, negão, todo mundo é família, né? Mas em termos... Eu respiro, você respira, a gente precisa de água, a gente precisa de luz. Nós somos humanos. As cores são família também. O vermelho é vermelho, o azul é azul. O laranja, o amarelo, o verde, mas eles são a mesma luz. Se tira um, não tem o outro.
Então o negão, o branco, o japonês, todo mundo é família. Nós dividimos o mesmo sol. O sol é nosso pai. A lua é nossa mãe. No mesmo Deus único. Que nos dá exemplos contrastantes de harmonia. Né? Você num hash lá num blockchain, que mexe uma peça e não tem como. Tudo que acontece está permanentemente registrado. Então, você pode estudar a história da humanidade e ver essa mentira, mas se você conseguir acessar o registro acástico, que é o nome disso, você vê que a história é mentira, que você acessa a história real. Onde entra a arca? Segundo o doidão Chris Thomas, a única coisa capaz de editar o registro acástico é a Arca da Aliança. Cara... Que aí ele falou, cara, se a Arca da Aliança cair em mãos erradas, a gente não vai saber mais quem é o Deus Criador, qual é a verdade, onde veio o universo, que aí tu adulterou... Entendeu? Aí pra nós isso já de novo, virou piada de novo. Ah, se então tomarem ali o controle, a gente vai saber mais o que é luz, a gente não vai saber mais o que é vermelho, o que é azul, o que é amarelo. Não dá, cara, não dá. Não dá, Deus é intrínseco à existência. Não importa o que façam, no vazio a luz brilha, dá de cara consigo mesma, se orbita, se compara, se estrutura, se multiplica e se reúne. Não dá pra fazer outra coisa. Deus é eterno, é único, sólido, fixo. Por isso ele mergulha no contraste, pra relembrar de si mesmo. Não preocupado, mas com muito esforço pra se lembrar do que é a preocupação. O mainframe da parada, se adulterou o registro oficial. E ele falou que por isso que Deus sumiu. Foi porque esses seres espirituais ou alienígenas tentaram achar a arca para editar o registro acástico e colocá-los eles como os criadores dos seres humanos. Que doideira. É muita loucura. O pessoal subestima Deus. Ah, e agora? Não sei o quê. Como se Deus se preocupasse. A preocupação de Deus é a preocupação. Ele sabe tudo, ele pode tudo. O mais difícil para ele é se preocupar. É entender a confusão, responder a pergunta. É o contrário. Por isso que a humildade é a chave. Né? Mas dá um filme maneiro, né? Porra, já tô deu, viajando aqui. já deu aí um problema de 3 corpos, já vai nesse sentido, Obrigado, né? Fagner. Deus te abençoe. Obrigadão pela ajuda.